Terceiro caso, também a modalidade de termo de fomento, uma ONG, a Associação Brasileira Pro Eventos Sociais de Saúde e Esporte, do município de São Paulo, no estado de São Paulo, fez uma captação no ano de 2020, através do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto do convênio, realizar a melhoria de vida dos idosos do Centro de Convivência do Idoso de São Carlos, por meio da realização de atividades de mobilidade física, musculação e fisioterapia e atendimento psicológico, além da realização de atividades recreativas. A Associação Brasileira Pro Eventos Sociais de Saúde e Esporte, como polo capacitador, irá oferecer todos os indicativos para intervir de forma multidisciplinar, articulando ações que viabilizem um resgate produtivo do ser, trabalhando o mesmo de forma global, valorizando os aspectos individuais da pessoa idosa. O público-alvo, 100 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos. A proposta foi cadastrada em novembro de 2020, foi aprovada em dezembro de 2020, tem vigência de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, um ano. Após o término da vigência, colocaram apenas um mês para a realização da prestação de contas. Geralmente coloca-se 2. Aqui o valor captado foi R$ 158 mil, através do orçamento de emenda individual. E também não tem contrapartida, porque a ONG não precisa arcar com contrapartida financeira. Não é obrigada. Se ela quiser, ela pode, mas não é obrigada. Então, novamente, uma emenda individual. Então, vamos ver o que estava escrito aqui. A proposta foi cadastrada com apenas uma meta, e essa meta com 4 etapas. A única meta, realizar atividades de mobilidade física, musculação e fisioterapia, atendimento psicológico, além da realização de atividades recreativas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Ou seja, uma ONG que presta um tipo de serviço em um equipamento público, em um espaço público, que é o Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. A ONG poderia ter o próprio espaço dela? Poderia. O recurso poderia vir para alocar esse espaço? Também. Mas ok, vamos lá. Na etapa 1, realizar a estruturação da sala de atividades físicas do Centro de Convivência do Idoso de São Carlos, com equipamentos para a realização de atividades de musculação para pessoas idosas. Ponto. Excelente, né? Etapa 2, realizar atividades recreativas para as pessoas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Então, eu vou realizar atividades de educação física, como musculação, e atividades recreativas. Realizar atendimentos com psicólogos tratando os efeitos de isolamento pós-pandemia no Centro de Convivência. Então eu tenho atividades físicas, atividades recreativas e atendimentos psicológicos. Olha que interessante. E na quarta e última etapa, realização de atividades de fisioterapia com o objetivo de estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e propiciar melhor qualidade de vida para pessoas idosas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Então eu tenho atividades físicas de musculação, atividades recreativas, eu tenho atendimentos psicológicos e também atividades de fisioterapia. Completíssimo. E isso aqui foi captado por uma ONG. Poderia e deveria ter sido captado por um ente público, municipal ou estadual, com toda certeza. A Secretaria de Estado de Assistência Social do seu estado, ela executa esse tipo de atividades aos idosos, crianças, mulheres, homens, não importa, aos jovens. A Secretaria Municipal do seu estado, do seu município, ela executa esse tipo de atividade? Então, olha só, uma ONG, ela poderia ter o espaço próprio dela, a ONG, poderia ter a sede dela, ou ela poderia fazer a locação de um local ou de vários locais, isso com recurso captado, mas aqui ela está utilizando um espaço público, uma parceria aqui com o município, com toda certeza, e nesse espaço público ela está captando recurso para fazer atividades de musculação aos idosos, atividades de recreação aos idosos, atendimento psicológico aos idosos e atividades também de fisioterapia aos idosos. Olha que interessante. Tá, então como é que foi que eles propuseram executar isso? Então no PAD, no Plano de Aplicações Detalhada, e o recurso foi captado, como eu falei, no ano de 2020, através da plataforma Mais Brasil, no PAD eles colocaram o quê? Contratação do serviço de educador físico, ou seja, eu vou contratar o educador físico como pessoa jurídica ou pessoa física, pagamento de tributos desse educador físico. Então, quando eu contrato o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o pedagogo, quem mais? O assistente administrativo, um coordenador e o apoio técnico. Olha só a equipe que eles montaram aqui. Eles colocaram para contratar apoio técnico, coordenador, assistente administrativo,
pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta e educador físico. Poderiam ter colocado uma equipe maior, com mais pessoas para serem contratadas? Com toda certeza. A quantidade? Não importa. Então, veja bem, a ONG ela não tem a estrutura necessária. Ah, minha ONG eu não tenho um psicólogo. Na minha ONG eu não tenho um advogado. Na minha ONG eu não tenho um engenheiro. Não precisa ter. No projeto que você vai escrever, você vai colocar lá que esses profissionais vão ser contratados para durante a vigência que você vai colocar, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. As pessoas acham que a vigência de uma execução dessa tem que ser 1 mês, 3 meses, 4 meses. Não. Durante a vigência que você vai estabelecer, ou seja, o recurso que você vai captar, ele tem que ser compatível com a vigência que você vai estabelecer. Então, se com 100 mil eu consigo executar isso durante 4 anos, tudo bem. Mas se eu não consigo, eu não vou colocar que vai ser 4 anos, porque eu não consigo, durante 4 anos, somente com 100 mil, manter isso funcionando. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aí. Eu tenho que escrever o meu projeto, fazer as cotações, pesquisa de preço, etc. Para mim saber se é possível ou não. Então, nesse caso aqui, todos esses profissionais, eles contrataram e também já incluíram aqui as despesas com os encargos sociais. Porque eu vou contratar essas pessoas. Ou vão ser pessoas físicas ou vão ser pessoas jurídicas. Se vão ser pessoas jurídicas, eu vou ter também alguma despesa ali. Então, eu tenho que pesar o que é melhor para a minha entidade. É melhor eu contratar eles como pessoa física ou pessoa jurídica? E se for como pessoa jurídica, eu contrato eles como cada um separado ou uma só pessoa jurídica que vai me fornecer todos eles. Tudo isso eu vou escrever no meu projeto. Ok, colocaram aqui a equipe que foi necessária. Fora isso, eles colocaram o quê? Cadeira para abdominal, puxador com remada, pack deck, cadeira adutora, rack 45 graus, anilhas de 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25, 20 kg, 25 kg, suporte de anilhas, remada, paralela abdominal, faixa de elásticos de exercícios, bola de fisiobol, bolas de borracha número 8, número 12, bolas suíças 55 cm, 65 cm, 75 cm, colchonetes, kit com 10 cones de exercício, pranchas de equilíbrio, espaldar, jogos cognitivos, quebra-cabeça, tatame em EVA, todo o material que foi necessário. Os caras montaram academia. Viu? Pegaram um espaço público, um centro de convivência de idosos, um local que já existia. Talvez estivesse até sem nenhum tipo de funcionamento. Fizeram uma parceria ali com o município, poderia ser, se fosse do estado, faria uma parceria com o governo do estado para a utilização daquele equipamento. Já iam economizar aí com espaço, com o aluguel do espaço. Não, mas aqui no meu município eu não tenho esse tipo de equipamento, a gente não tem como isso. E a minha ONG também, eu não tenho sede, eu não tenho um local para realizar isso. Então o recurso vai vir para você fazer a alocação do espaço, o espaço adequado para você possa executar. Não tem problema. Mas também eu não tenho equipe, eu sou sozinho na minha ONG, é só eu e mais 3 ou 4 pessoas que são voluntárias. Eu não tenho aqui pedagogo, eu não tenho psicólogo, não tem problema. O recurso vai vir ser captado e você vai contratar o pedagogo, o psicólogo, o educador físico, o personal trainer, seja quem for. Mas eu não tenho aqui academia, ainda não tenho os equipamentos. O recurso eu vou captar ele, eu vou colocar lá a aquisição de todos os equipamentos. Vou montar uma academia. Olha o que eles se propuseram a fazer aqui. Na primeira etapa, atividades físicas para os idosos. Então eu tenho que montar uma academia para eles. Se precisasse de esteira, teria esteira, o que fosse preciso. Depois, atividades de recreação. E aqui, meu amigo, aqui é o infinito e além. O que pode ser de recreação para os idosos? Um bingo é uma recreação para os idosos. Xadrez, dama, todos os jogos de tabuleiro, etc. Jogos de carteado. É fazer a recreação, fazer o tempo passar ali, que eles possam interagir entre eles. Depois, atividades psicológicas. Atendimento com psicólogo. Como é que está essa pessoa? Como é que está? Né? Eu cuido do físico dela e cuido também do psicológico dela. Como é que está o psicológico dela? Depois disso, atividades, atendimentos de fisioterapeuta. Ainda para verificar a questão do físico. Importantíssimo. Às vezes a gente pensa, não, vamos lá na academia, malhar e tudo mais, etc. Mas tudo bem, vamos malhar. Mas primeiro vamos ver como é que está o nosso físico. Vamos ver como é que está a nossa saúde. Poderiam ter colocado aqui um médico para fazer uma avaliação física? Poderiam. Poderiam ter colocado outras atividades aqui. Fazer uma avaliação física primeiro. Verificar algumas situações. Até inclusive com custos com laboratório aqui para fazer a verificação de níveis de insulina, de como é que está o sangue, colesterol. Poderiam ter colocado um monte de coisa aqui. Poderiam ter inserido. Análise de laboratório, do sangue, para verificar outras situações, etc. Com outros profissionais aqui, como médico, enfermeiro, poderiam ter colocado.
Poderia ter colocado aqui também a consultoria que eu sempre falo, da questão das redes sociais, para fazer todo o registro fotográfico, a filmagem de tudo isso, para jogar nas redes sociais da entidade. Inclusive é importantíssimo também na hora da prestação de contas, como é que foi tudo executado. É importantíssimo, fotos e vídeos. E eles contrataram tudo isso aqui, o processo de execução deles foi através de cotação prévia de preços e registros, que uma ONG pode. E o desembolso foi feito em dezembro de 2020. Então vamos recapitular aqui. Olha só. A captação ela foi apresentada, iniciada em novembro de 2020, dia 20 de novembro de 2020. Foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2020. E o recurso já entrou na conta no dia 18 de dezembro de 2020. Acredite se quiser, olha só isso. Eu apresentei o meu pedido, a minha proposta ao Ministério no dia 20 de novembro de 2020. Aprovei no dia 16 de dezembro de 2020 o quê? O que foi aprovado aqui? Foi aprovado o termo de referência, porque é um custeio. Custeio com repasse de alguns equipamentos, mas é custeio. Quando trata-se de equipamentos ou de custeio, é termo de referência. Ou os dois juntos, é termo de referência. Projeto básico é quando é obra de engenharia, uma construção, uma reforma, uma ampliação. Quando envolve isso, eu tenho que ter um projeto básico. E eu preciso apresentar meu projeto básico logo no início? Não, eu vou ter um tempo depois de aprovada a proposta para apresentar o meu projeto básico e aprová-lo. E às vezes não somente ele, às vezes eu preciso de outras coisas. A esse tempo dá-se o nome de cláusula suspensiva. Depois eu vou precisar apresentar, por exemplo, não só o projeto básico, como um documento da área, que não tem nada a ver com o projeto básico, um licenciamento ambiental, talvez seja preciso, um plano de sustentabilidade, etc. e tal. Então olha só aqui, essa ONG apresentou a proposta no dia 20 de novembro de 2020, aprovou no dia 16 de dezembro de 2020. 26 dias depois aprovou a proposta, no dia 16 de dezembro de 2020. E no dia 18 de dezembro de 2020, o recurso já estava na conta, 2 dias depois de aprovada. Fantástico, hein? E aí você me pergunta, várias perguntas eu recebo sobre isso aqui. Mas quanto tempo o recurso está na conta? Quanto tempo? Acabei de te mostrar um caso que demorou 7 meses, o outro um ano e 3 meses e esse aqui 2 dias.